Boa noite para vocês, tudo bem com vocês? Estudando muito? Sim ou não? Sim. Foi tão convincente esse sim. Mas vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade, melhor falando, nós vamos falar um pouco sobre a situação já chegando próximo ao nosso período histórico, que vai envolver a história de Rondônia efetiva. Não quer dizer que o que nós já vimos não seja a história de Rondônia, né, específica, mas tem a ver com o contexto, porque a gente está vendo um contexto sobre a Amazônia, né? E só relembrando o que eu já falei no último encontro, essa Amazônia, ela sempre foi importante para o contexto econômico, né? Nós vimos aí que ela possuiu riquezas e possui riquezas ainda, como por exemplo as drogas do sertão, né, que eu falei na última aula, né, riquezas vegetais, né, o cacau, o cupuaçu, ervas aromáticas, ervas oleosas, né, plantas oleosas, tudo isso era chamado de drogas do sertão, que era utilizado ou era explorado pelos então exploradores portugueses, espanhóis, holandeses, franceses, ingleses que passavam por essa região e que vinham através dos grandes rios da Amazônia, né? E agora, depois disso, das drogas do sertão, veio então o ciclo do ouro, né? Esse ciclo do ouro do Vale do Guaporé, onde nós vamos ter a construção do Real Forte Príncipe da Beira em 1776. Temos alguns tratados importantes desse período aí, né? O Tratado de Madrid, de 1750, princípio ut possidetis. Nós temos o Tratado de Tordesilhas bem antes, né? Por volta de 1496. E outros tratados, né? Que têm uma certa importância para limitar, na realidade, a questão dos limites territoriais que nós temos com os países vizinhos ao Brasil. E aí ficou naquela situação em que muitos territórios ainda não tinham sido anexados ao território brasileiro. Inclusive, eu citei na última aula que o Acre, naquela época, não pertencia ao Brasil. O Acre pertencia à Bolívia, né? E ainda por volta do século XIX pertencia à Bolívia. É a partir dessa situação que eu vou começar a falar sobre o contexto que nós temos na história do período do século XIX e século XX. O que nós temos nesse período importante a nível de história mundial? A Revolução Industrial. A Revolução Industrial, o que acontece? As máquinas surgem exatamente na Europa, o país precursor, né, da Revolução Industrial, que era a Inglaterra. Ela inicia esse processo de mecanização, ou podemos dizer, um processo de modernização da indústria, que até então, na Europa, tudo era produzido de forma artesanal, manufatureiro, né? Na história mundial fala manufatureiro, artesanal. E quando os ingleses começam o processo de revolução industrial, a mecanizar, a transformar matérias-primas em fontes alternativas de energia, é que vai começar então a olhar com outros olhos países que nós podemos chamar agora, nesse momento, países periféricos. Como assim? Vamos lá. Na história mundial fala assim que a Revolução Industrial foi um fator importante porque surgiram as primeiras máquinas. Isso por volta do século XIX. Já estava tendo o início do processo chamado de Revolução Industrial na Europa. Só lembrando que no contexto de história geral, a Revolução Industrial é dividida em etapas. Tem a primeira, a segunda, a terceira e a Revolução Técnico-Científica. Essa revolução que eu estou falando é a primeira Revolução Industrial e segunda Revolução Industrial. Todas elas têm início na Europa e se espalham para várias partes do mundo. Então, os parceiros nessa época, as maiores indústrias eram inglesas e posteriormente a indústria norte-americana. E o que acontece? Precisava de matéria-prima. Começa então a surgir os primeiros carros. Os primeiros carros, quem anda de carro sabe que o carro é movido a combustível,
Seja ele gasolina, seja ele o óleo diesel, né, o álcool. Mas naquela época o principal combustível das primeiras máquinas era o carvão mineral. Logo após o carvão mineral surgiu então o petróleo como fonte alternativa de energia, ou fonte movedora das máquinas. E também os primeiros carros e equipamentos que começavam a surgir precisavam de materiais feitos à base de borracha. A borracha vinha da região tropical. Que região tropical é essa? Brasil, Bolívia e países que têm a planta ou a árvore chamada de seringueira como base da floresta, ou uma vegetação da floresta amazônica, ou uma planta, uma árvore da floresta amazônica. Então o contexto amazônico já começa a ser inserido por volta do século XIX, e a Bolívia e o Brasil foram os primeiros países a podemos dizer, a se destacar nessa situação de produção de borracha. Em que aspecto? Através do chamado primeiro ciclo da borracha. Esse primeiro ciclo da borracha, ele começa com um tratado, chamado Tratado de Ayacucho. Esse Tratado de Ayacucho, de vez em quando, cai nos concursos públicos aqui do estado de Rondônia. O Tratado de Ayacucho é um tratado em que o Brasil e a Bolívia assinam um acordo, ou o Brasil assina um acordo permitindo que a Bolívia usufruísse ou utilizasse, melhor falando, os rios da Amazônia. Mas calma aí, professor, como que a Bolívia pode utilizar os rios da Amazônia se a Bolívia ela faz fronteira com o Brasil, mas a Bolívia ela tinha saída para o mar? Até então tinha saída para o mar. Só que se você pegar o mapa atual da América do Sul, observar, a Bolívia hoje ela não tem acesso nem para o Oceano Pacífico e muito menos para o Oceano Atlântico. Porque lá no início do século XIX, ou a metade do século XIX, a Bolívia ela entrou em conflito com alguns países ali vizinhos a ela. Inclusive, ela perdeu territórios para o Chile. Perdeu parte do seu território para o Chile, e que era um pedaço de território que daria acesso ao Oceano Pacífico. E como a Bolívia já estava produzindo borracha, látex, seringueira, ela precisava escoar parte dessa produção através de algum meio ou de alguma forma, né, para a Europa, que era o que estava comprando essa matéria-prima. Então o que acontece? Por volta de 1867, no dia 23 de novembro, o Brasil assina o chamado Tratado de Ayacucho. Esse tratado é o chamado Tratado de Amizades, Limites, Navegação, Comércio e Extradição, que quer dizer que o Brasil autorizava os bolivianos a utilizar os rios da Amazônia para transporte, para o escoamento da produção de borracha dos seringais bolivianos. Ponto. O interessante é que, a partir disso, começam a chegar nessa região milhares de trabalhadores. Esses milhares de trabalhadores, eles começaram a ser chamados de seringueiros. Trabalhadores. Qual a importância dos seringueiros nesse contexto? Eram eles que exploravam a borracha. Eram eles que iam na floresta retirar, ou podemos dizer assim, eram eles que iam na floresta amazônica cortar, né, fazer a sangria da seringueira para poder pingar o látex para a produção de borracha. E nessa questão, o que acontece? Começa a chegar nessa região, nos seringais amazônicos bolivianos. Aí muitas pessoas perguntam assim: professor, por que fala seringais amazônicos bolivianos? Mas a Amazônia não é só no Brasil? Não, a Amazônia não é só no Brasil. A Amazônia ela abrange vários países vizinhos ao Brasil também. O mesmo tipo de floresta que você encontra aqui na região nossa, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará,
e outros estados, você vai encontrar no Peru, na Bolívia, na Guiana, no Suriname, porque são países que são vizinhos ao Brasil, que estão na mesma faixa climática, isso depois eu vou explicar na geografia de Rondônia, estão na mesma faixa climática, portanto apresentam as mesmas características de vegetação. Então, quando eu falo floresta amazônica, eu estou falando de floresta amazônica no contexto de América do Sul, países vizinhos ao Brasil. No caso, o país vizinho ao Brasil também, né, não podemos deixar de citar, a Bolívia é um dos primeiros países a utilizar a seringueira, planta nativa da região, como fonte ou matéria-prima. E essa matéria-prima foi importante para os ingleses, que compravam essa matéria-prima e lá transformavam em borracha para vedar os carros, para os pneus, né, dos carros. Então tudo isso era a função da borracha produzida na Amazônia. E os bolivianos não tinham como exportar ou transportar essa borracha pelos rios da Amazônia. Ou não tinham como transportar isso para outros lugares sem utilizar os rios da Amazônia. Então, para isso, eles assinam um tratado com o Brasil, o Tratado de Ayacucho, que era uma liberação que o Brasil dava para os bolivianos utilizarem os rios da Amazônia para o transporte da borracha. Então, os seringueiros eram responsáveis de fazer a extração dessa borracha. E aí entra a seguinte situação: milhares de nordestinos vêm para a região amazônica, se espalham pelos seringais de Rondônia, que não era Rondônia ainda era Capitania do Mato Grosso e também Capitania do Amazonas, ou parte do território amazonense, se espalha pelos seringais bolivianos, se espalham pelos seringais amazonenses, então milhares de trabalhadores nordestinos. Mas calma aí, por que os nordestinos vêm para a região? Por causa que a região do Nordeste, há muitos anos, vem sofrendo com grandes problemas de seca, ou seja, falta de chuva. E saindo daquela situação de calamidade, né, aquela situação de que eles estavam passando necessidade, milhares de trabalhadores nordestinos vêm para os seringais espalhados na Amazônia. Inclusive, muitos se estabelecem na região da Bolívia, onde nós chamamos hoje de estado do Acre. É a partir de agora que nós vamos ver algumas coisas que estão correlacionadas. Como, por exemplo, por causa dessa vinda de milhares de trabalhadores nordestinos para a região, vai ocorrer um conflito lá no Acre, que posteriormente vai ser assinado o Tratado de Petrópolis, que vai ajudar para a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Já já vocês vão entender o que eu estou falando. Então, o que acontece? A partir de 1867, nós temos já os primeiros núcleos populacionais na região da Amazônia, Rondônia, Acre, Amazonas e Bolívia, e que se estabelece para a exploração de borracha. Quem? Seringueiros. Claro que não devemos esquecer que não era somente seringueiros que estavam nessa região. Já tinha outros grupos ou outros povos, como por exemplo, indígenas, né, que já haviam nessa região. Também alguns comerciantes ainda daquele primeiro período, né, da Amazônia, lá que eles comercializavam as drogas do sertão. Tinha alguns poucos comerciantes espalhados na região amazônica. Então essa região ainda tinha alguns pequenas, não digo cidades, pequenos povoados que haviam nessa região. Um desses povoados era chamado Aldeia de Santo Antônio das Cachoeiras. É exatamente isso que você está pensando. A Aldeia de Santo Antônio das Cachoeiras é onde nós temos a usina hidrelétrica de Santo Antônio. Ali tinha uma pequena comunidade, ali possuía uma pequena comunidade de comerciantes. Tanto que posteriormente aquela região ela foi estabelecida já por volta de 1903, tá? Quando já tem o início da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Antes disso, melhor falando, foi estabelecido um destacamento militar da monarquia portuguesa, lá do período da Guerra ainda do Paraguai, nessa região aí do Santo Antônio das Cachoeiras. Tanto que era uma região utilizada como porto de descarga e carga, tá? Também era utilizada por comerciantes que vendiam vários produtos nessa região da Amazônia.
Então o que acontece? A partir disso, Tratado de Ayacucho, nós vamos ter o início praticamente do primeiro ciclo da borracha. Esse primeiro ciclo da borracha efetivamente começa por volta do ano de 1879 e vai até por volta de 1912. 1879, efetivamente, começa o primeiro ciclo. Já pegando o ponto de partida que o Tratado de Ayacucho, de 1867, ou seja, pouco tempo depois, 1879, começa a efetivar a produção, efetivar a comercialização da borracha para a Europa. Borracha que era produzida pelos seringais bolivianos. Então o que acontece? Várias pessoas começam a se estabelecer nessa região, como por exemplo, havia seringais na região do Alto Madeira. Alto Madeira, que eu digo, é a partir de Santo Antônio das Cachoeiras até os limites do território da Bolívia e adentrando também o território boliviano. Então existiam milhares de seringais. Aqui nessa região do Vale do Guaporé também existiam muitos seringais, tá? A maioria da mão de obra eram compostos de 3 grupos de pessoas. Os nordestinos, como eu já falei, trabalhadores que fugiam da seca, os próprios bolivianos e também nativos, como indígenas e pessoas, os chamados mamelucos. Quem eram os mamelucos? Eram a mistura de nativos com povos que habitavam essa região, que passaram por essa região, que acabaram produzindo um outro povo chamado de mameluco, né? A mistura de povos os mamelucos. Então eram 3 grupos de pessoas que trabalhavam nessa região explorando a borracha. E o que acontece? Esses seringais começam a produzir. Então os principais barões, barões da borracha, chegam nessa região, os maiores donos dos seringais nessa região, começam a contratar, começam a criar grandes, podemos dizer, grandes seringais para a produção de borracha. Por que essa produção de borracha era importante? Por causa da primeira revolução industrial, que precisava dessa matéria-prima, tá? E nessa região, o que acontece? Foram estabelecidas relações de trabalho. Que relações de trabalho havia? Casas exportadoras, casas de aviamento, tá? Que eram exatamente locais onde eles pegavam empréstimos, eram locais que traziam mercadorias da Europa e compravam também a borracha para mandar para a Europa. Tudo isso era uma característica do comércio intenso do látex nessa região da Amazônia, já por volta... Aqui percebo que é já iniciando o século XX, 1879, pouco tempo depois inicia o século XX. Final do século XIX, início do século XX. Nesse período, a principal cidade que desenvolve-se é a cidade de Manaus, onde os grandes barões, os grandes seringalistas constroem grandes empreendimentos. Inclusive, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir em Manaus, o Teatro Amazonas é uma edificação desse período, dos barões do látex ou dos barões da borracha, que é justamente pessoas que enriqueceram, ficaram muito ricas justamente com a produção e exploração da borracha nessa região. Então a cidade de Manaus ela se desenvolve muito rápido, a sociedade de Manaus ela apresenta uma sociedade muito rica devido a essa exploração, e muitos empreendimentos, por exemplo, casas, o Teatro Amazonas, como eu citei para vocês, e também hotéis se desenvolveram justamente por causa dessa produção de borracha estabelecida aqui nessa região. Isso já por volta de 1879. E o que acontece? Essa produção era feita de uma maneira muito artesanal. Aqui eu coloquei uma fotografia para vocês terem uma noção de como que é a produção ou a exploração da borracha. O seringueiro, trabalhador,
né? Ele sai, um detalhe interessante, depois eu vou mostrar no vídeo, um detalhe interessante é que para ele produzir uma pela de borracha, o que é uma pela? Uma bola de borracha, de mais ou menos entre 10 a 20 quilos, era necessário ele pelo menos sair por volta das 4 horas da manhã, voltar por volta das 17 às 18 horas, era a média de horário que eles faziam. Alguns trabalhadores chegavam a fazer mais de 12 horas de trabalho seguido. Por quê? Para produzir uma pela de borracha de 15 quilos, 10 quilos ou até um pouco mais, era necessário ele pelo menos cortar umas 200 seringueiras dessa. Por que mais ou menos umas 200? Porque esse trabalho era feito da seguinte maneira. Isso aqui é a seiva, né, conhecida como látex. O que acontece? Isso aqui é pingando. Você já viu o conta-gotas? O conta-gotas é mais ou menos o que acontecia com a árvore. Ele saía cortando, né, riscando a árvore, colocava a tigelinha dele para poder colher a seiva e ela ficava pingando. Tuc, tuc, o dia inteiro, para tirar um pouquinho. Então, para poder estabelecer ou criar uma bola, uma pela de borracha de 15, 20 quilos, era necessário pelo menos umas 200 seringueiras dessa para ele poder produzir uma pela de borracha que pesasse 15 quilos. Porque o trabalho era árduo, cansativo e era o dia inteiro praticamente trabalhando. Outro detalhe, os perigos que eles enfrentavam nessa região eram muitos. Até porque, não sei se vocês já tiveram oportunidade de acampar, né, numa região de floresta, você sabe que dentro da floresta corre todos os perigos. Desde animais como cobras ferozes, né, como onças, até mesmo você pegar as doenças tropicais, como eu já citei na aula anterior, né? Corria o risco de você pegar uma malária, corria o risco de você ser picado por uma cobra, corria o risco de você ser mordido ou até mesmo morto por uma onça, e também pelos indígenas, que muitos ainda não eram civilizados. Então essa era a situação desses trabalhadores seringueiros, tá? E o trabalho deles não era muito reconhecido pelos seringalistas. Lembrando que há uma diferença entre seringueiros e seringalistas. Seringueiros, trabalhadores. Seringalistas, donos dos seringais. Então, quem cuidava, ou melhor, quem enriquecia com a produção ou com a produção de borracha eram os seringalistas. Os seringueiros eram os que mais se lascavam, tá? Porque tinham que trabalhar arduamente, praticamente dia e noite, 12 horas por dia. Já pensou você sair 4 horas da manhã da sua casa, né, e que na época não era uma casa, eles moravam em barracões, tá? 4 horas da manhã e voltava por volta das 18 horas. Isso numa região que não tinha energia, usava-se a lamparina, nem lanterna tinha, era lamparina, tá? Para poder trabalhar e fazer esse trabalho que eles tinham. E aí o que acontece? Já por volta de 1889, isso nós vimos aí Tratado de Ayacucho, a produção de borracha começa a se intensificar, milhares de trabalhadores nordestinos começam a chegar nessa região, e é a questão maior que vai impulsionar um pouco a história de Rondônia, que a partir desse momento começa a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, é a questão do Acre. Entre 1889 e 1903, nós temos um problema estabelecido ali na região do Acre, hoje chamado de Acre, mas naquela época pertencia à Bolívia. O que acontece no Acre? Vou simplificar de uma forma rápida para vocês entenderem o porquê que o Tratado de Petrópolis vai ser importante nesse período. O Acre era um território que pertencia à Bolívia. O Tratado de Ayacucho, de 1867, o que fazia? Autorizava os bolivianos a utilizar os rios da Amazônia. O Acre não pertencia ao Brasil, pertencia na realidade à Bolívia. E o Acre tinha muitos trabalhadores de quê? Nordestinos, brasileiros. O que vai acontecer lá no Acre? Primeiro, que alguns cidadãos, e há um fato interessante que eu vou citar para vocês, a Globo produziu 2 minisséries sobre a região nossa, Médio Maria
e de Galvez a Chico Mendes. Não sei se vocês assistiram. Era um pouco da história de Rondônia e depois da história do Acre. Quem foi Luiz Galvez? Está aqui o nome dele, ó. Luiz Galvez Rodrigues de Arias. Proclama a República do Acre. Ele era um jornalista espanhol. Esse cidadão foi o primeiro revolucionário da região do Acre. Por que ele foi um revolucionário? Porque ele quis criar, agora imagina, ele quis criar um país ou um território independente da Bolívia. E com milhares de trabalhadores. Esses milhares de trabalhadores, devido às condições de trabalho, eles estavam descontentes com a situação do trabalho estabelecido nessa região. Eles vão apoiar quem? Luiz Galvez. Ou seja, ao proclamar essa independência, possível proclamação da República do Acre, né, o que acontece? Vai ter apoio dos trabalhadores, mas não vai ter apoio nem do governo brasileiro e muito menos do governo boliviano, que não aceitava, não aceitava dar essa proclamação da República para o estado do Acre. Tá? E aí o que acontece? Essa revolução, que por volta de 1889 surgiu lá no Acre, durou apenas 8 meses. Quem era o sistema político do Brasil nesse período? Ainda era uma monarquia, né, estabelecida por Dom Pedro I ainda. Tá? E o que acontece? Dom Pedro I manda para essa região algumas tropas da marinha para prender o Galvez e passando de novo o território para a Bolívia. Calma aí. Não se aquietou, o povo ainda não se aquietou por causa dessa situação. Quando por volta de 1902, estoura nessa região outra revolta, chamada Revolta do Acre. E aí vem um personagem importante da história do Acre também, né? Plácido de Castro. Tem uma cidade, não sei se vocês já viajaram pelo estado do Acre, uma cidade chamada Plácido de Castro. Inclusive, algumas cidades do estado do Acre, só para nível de conhecimento, recebem o nome de personagens da Revolução Acreana e também personagens do período dos seringais. Por exemplo, Rio Branco é em homenagem a Barão do Rio Branco, um grande empresário, né, brasileiro que se estabeleceu uma linha de comércio na região. Plácido de Castro, também a cidade de Plácido de Castro, é homenagem a quem? A um gaúcho que estava nessa região, explorando a borracha, e que, por volta de 1902, ele cria ou começa o processo revolucionário. É a partir dessa revolução chamada Revolta do Acre, é que o Brasil, né, vai intervir nessa situação, porque estava morrendo milhares de trabalhadores nordestinos brasileiros por causa dessa revolta. Justamente porque os nordestinos não aceitavam os mandos e desmandos dos bolivianos. Os nordestinos, arretados como são, não gostavam da forma de tratamento que os bolivianos davam para eles. E o que acontece? Vão apoiar quem? Plácido de Castro por volta de 1902, no mês de agosto. E nessa situação, o que acontece? Essa revolução começa a estourar, milhares de pessoas morrem tanto do lado boliviano quanto do lado brasileiro, e o governo brasileiro então vem intervir nessa situação de conflito. De que forma? Através da assinatura de um tratado chamado Tratado de Petrópolis. Tratado de Petrópolis de 1903. Pronto. Tratado de Petrópolis de 1903. Tratado de Petrópolis de 1903, há algumas características, ou as principais. O Brasil comprava o Acre dos bolivianos. Por quantos milhões? 2 milhões de libras esterlinas. Atentem a esse detalhe importantíssimo. 2 milhões de libras esterlinas. A libra esterlina é moeda de que país? De qual país? Da Inglaterra. A Inglaterra já estava de olho nessa riqueza há muito tempo. A Inglaterra já estava de olho na riqueza. Que riqueza? Na borracha, gente. Tanto que a produção era vendida para quem? Para os ingleses.
Quando a revolta do Acre estourou, os ingleses se interessaram, por quê? Por causa justamente que eles queriam monopolizar essa produção. Só que eles já possuíam algumas ideias de pegar essa produção de borracha, ou a seringueira, melhor falando, as sementes da seringueira, e ter a sua própria produção. Isso aí eu vou falar daqui a pouco, quando eu estiver falando já sobre estrada de ferro Madeira Mamoré. Então, o Tratado de Petrópolis de 1903 definiu a seguinte maneira: comprava o Acre por 2 milhões de libras esterlinas, portanto foi um empréstimo que o Brasil fez com os ingleses para poder comprar o Acre. E se comprometia, a segunda característica importante do Tratado de Petrópolis, se comprometia em construir, ou melhor, finalizar, professor, finalizar ou reiniciar a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, que já havia começado a ser construída, só que tinha sido paralisada. E eu vou falar isso porque tinha sido paralisada já. Tá? Então, essa era a característica do Tratado de Petrópolis. Primeiro, comprar o Acre por 2 milhões de libras esterlinas. Segundo, reiniciar as obras de uma estrada de ferro importante para a Bolívia e importante para o Brasil, porque ia escoar essa produção de borracha produzida nos seringais bolivianos e seringais brasileiros. Ponto. Nós paramos nesse momento aí, nessa parte dessa história, porque a partir do Tratado de Petrópolis, o que nós vamos ter? A anexação do território do Acre ao Brasil, que até então não pertencia ao Brasil, pertencia à Bolívia, e aí nós vamos ter exatamente a construção, ou reinício da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, que é o que eu vou começar a falar a partir de agora, que é essa grande construção que nós chamamos de estrada de ferro Madeira Mamoré. Só vou abrir aqui o slide para vocês entenderem, pegando o ponto de partida já, né, do Tratado de Petrópolis. Está aparecendo aí? Aí. Vamos lá. O Tratado de Petrópolis, então, definiu a seguinte situação: o reinício da construção. Mas, professor, já tinha iniciado? Sim, já tinha iniciado. Já tinha iniciado a construção. Eu vou explicar o porquê. A Bolívia, como eu falei para vocês, ela tinha interesse de escoar essa produção. Pelos navios, bacana. Daria para fazer o escoamento dessa produção, né, passando pelos rios Mamoré, Rio Madeira, Amazonas, tá, ia para a Europa. Mas calma aí, tinha um problema. Qual era o problema? Os trechos encachoeirados. Que trechos encachoeirados? Esses trechos encachoeirados que vocês estão pensando aí. Os trechos encachoeirados do Rio Madeira, onde nós tínhamos a primeira cachoeira chamada Santo Antônio do Madeira, ou Santo Antônio das Cachoeiras. Lembra que eu falei agora há pouco? Santo Antônio das Cachoeiras era a primeira cachoeira que existia no Rio Madeira, no Alto Madeira, porque o Baixo Madeira ele é navegável. Na parte mais alta, quase impossível. Lembra que eu falei no último encontro, quando estava construindo o Real Forte Príncipe da Beira, que os escravos que vinham nas embarcações trazendo as peças para a construção do Real Forte Príncipe da Beira tinham que descer das embarcações com as peças praticamente nas costas para transpor a parte encachoeirada? Era justamente isso que eu estou falando para vocês, os trechos de cachoeira do Rio Madeira. E o que acontece? A Bolívia tinha sérios problemas de navegação no trecho encachoeirado, no chamado Alto Madeira. E o que vai acontecer? Precisava resolver essa situação, porque ao todo, mais de 12 cachoeiras nessa região. Ou seja, 12 vezes que os bolivianos tinham que descer da embarcação, transportar embarcações pequenas, jogar para o navio de novo, 12 vezes tinham que fazer esse processo. Então era muito trabalhoso. Então, um general boliviano chamado Quentin Quevedo teve uma ideia de construir uma estrada de ferro em parceria com investidores ingleses. Para isso, precisava também da contrapartida de quem? Do governo brasileiro. E aí o que acontece? Nós vamos ter, vamos adiantar aqui, depois eu volto, nós vamos ter uma cronologia, eu chamo de cronologia, da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Deixa eu ver se está aqui nesse slide ou se está no outro. Eu acho que está no outro.
Deixa eu ver esse aqui. Tá no outro, mas tá. Vamos lá. Então o que acontece? Esse general tinha a ideia de construir a estrada de ferro. Então começa a se articular com o governo brasileiro para poder construir essa grande ferrovia no meio da Amazônia. Um detalhe importante, o que acontece? Por volta de 1871, nós vamos ter as primeiras tentativas de construção. Lembrando que o seguinte, que as primeiras tentativas eram tentativas norte-americanas e inglesas. Então, a parceria econômica passava pelos norte-americanos e passava pelos próprios ingleses. As primeiras empresas que chegaram aqui, como por exemplo a Public Works Company, depois veio a Dorsey Caldwell, a Red Bros Company, a P.T. Collins, são empresas norte-americanas e inglesas que chegaram nessa região para construir essa ferrovia no meio da floresta amazônica, margeando o Rio Madeira, justamente o rio que tinha muitas cachoeiras. Essas empresas, elas não, podemos dizer assim, elas não acreditaram que a força da natureza iria atrapalhar a vida delas. Então o que acontece? A primeira empresa que foi comandada ou que chegou aqui nessa região, que esse personagem é muito importante na história, chamado Coronel Church, ou George R. Church, tá? Ele é a primeira pessoa, o primeiro concessionário a chegar nessa região e funda a Madeira Mamoré Highway Company Limited, né? E contrata a Public Works para executar a obra. Agora, adivinha o que essa Public Works faz? Ela manda para a região pouquíssimos trabalhadores. Agora, você imagina construir uma estrada de ferro de Santo Antônio das Cachoeiras, porque muitas pessoas pensam o seguinte, que a estrada de ferro começou em Porto Velho. Não começou em Porto Velho, tá? Ela começou na região de Santo Antônio das Cachoeiras, depois que ela é transferida para Porto Velho. Começou no Santo Antônio das Cachoeiras, iria até Guajará-Mirim, justamente os trechos piores que se tinha para a navegação, que eram os trechos encachoeirados. Então essa Public Works chega aqui exatamente com poucos trabalhadores e os primeiros engenheiros que chegam nessa região fazem relatórios abominantes. Como assim abominantes? Esses relatórios diziam o seguinte, que era fácil a construção, que não precisava de tantos trabalhadores, que em pouco tempo eles iriam fazer todo o trajeto da estrada de ferro. Puro sonho. Os trabalhadores, um pouco mais de 25 trabalhadores que vêm para a região, chega aqui na região amazônica, vão morrer de doenças tropicais, de ataques de animais. Dos que sobrevivem, a maioria adoece. A maioria adoece. E o que acontece? A Public Works, né, essa empresa que chega aqui, ela reincide ou pede a rescisão de contrato e de indenização desumana para Madeira Mamoré Highway Company, que era uma empresa criada por George Churchill, o Coronel Churchill. E aí o que acontece? Ela desiste da construção, por justamente acreditar que ela não daria conta por causa das condições desumanas. Que condições desumanas? Vou só relatar algumas. Ataque de animais, doenças, animais indígenas ainda não civilizados, sem falar do calor infernal. Hoje, sabe quantos graus fez em Mogi de Paraná? 39. Hoje. Agora imagine naquela época, que era chuva e calor. Os ingleses moram no hemisfério norte, região gelada, em que a temperatura maior que eles pegam é 10 graus, 15 graus. Chega numa região amazônica, em que a temperatura tranquilo, na sombra, chega aos 40. Aí chega chuva, né, chuva torrencial. Nessa época as chuvas eram torrenciais, e tinha determinados períodos que eram praticamente o dia inteiro chovendo. Né? Hoje, devido às mudanças climáticas, né, nós não temos uma grande quantidade de chuva, mas as chuvas eram torrenciais nessa época. Um calor infernal.
Os ingleses, eles gostam muito de trabalhar pomposo. O que eu digo? O que é o pomposo? De terno, gravata, na época as camisas iam até na altura do maxilar, né? E tudo mais. Então, eram essas condições. E chega nessa região aqui, vai morrer mesmo. Morrer de desidratação, morrer de doença, morrer de ataques de animais ferozes. E aí, o que acontece? Em 1873, ela reincide o contrato com a Madeira Mamoré Rail Company. Em 1873, no mês de setembro, no dia 17 de setembro, o que acontece? Mais uma vez, o Coronel Church chama agora uma nova empresa. Essa primeira, que foi a Public Works, era uma empresa inglesa. Já que não teve condições, vamos chamar uma segunda, agora uma empresa norte-americana. Ficou nessa situação, uma empresa inglesa, uma empresa norte-americana, depois a terceira é uma empresa inglesa e por último, desse período, uma empresa norte-americana. A segunda empresa, a chamada Dorsey Caldwell, uma empresa americana, assinou o contrato e comprometeu construir 15 quilômetros de ferrovia. Deu conta? Não. Por quê? Depois da primeira morte, meu amigo, pernas para quem te quer. Morreu, filho. Então a empresa, não, quero não. Pegou o dinheiro, só pegou o dinheiro e sumiu, né? Deu... Mas o que é 15 quilômetros? Na floresta amazônica, 15 quilômetros é muito. Por quê? Margeando o rio Madeira, solo úmido. Além do que, as árvores, não sei se eu vou pegar aqui, só com licença. Vou mostrar aqui só uma fotografia que eu tenho para vocês terem uma ideia de como que era a situação do trabalho na construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Deixa eu ver aqui. Estrada de ferro Madeira Mamoré. Opa. O que eu fiz aqui? LDB, Rio Guaporé, Trilhando a História, TV Cultura. Não sei por que não quer abrir. Deixa eu fechar aqui, que aí eu volto lá. Não quer abrir o arquivo. Eu clico em cima, ele vai para outro lugar. Deixa eu ver aqui. Vai abrir aqui. Aqui pronto. Abriu. Olha só, a situação do trabalho deles era da seguinte maneira. Era esse arquivo que eu queria mostrar. Tá? O que acontece? Indígenas, margeando o rio Madeira, o solo úmido. Além do mais, o que acontece? As árvores eram dessa espessura aqui. Vocês estão vendo aqui três pessoas, não estão vendo? 1, 2, 3. Fora o burrinho que está aqui, né? E o que acontece? A situação de trabalho era tão calamitosa que essas empresas que chegavam nessa região não davam conta do trabalho devido a quê? A essas dificuldades. Derrubar uma árvore dessa, você achava que tinha motosserra? Nem em sonho. Derrubava isso aqui com bastante muque ou com aquelas serras compridonas. Para poder estabelecer, primeiro, derrubava a árvore, depois fazia a chamado aplanamento e depois para poder passar os dormentes da estrada de ferro juntamente com a parte de ferro, né? E o que acontece? Esse trabalho era muito complicado. Além do mais, o que ocorre? Os trabalhadores tinham que conviver com indígenas. Toda hora vinha um indígena e pum, uma flecha na bunda. Né? Aí passava um tempo, o outro morria de malária.
Passava um tempo depois, outro caía do lado de desidratação, porque calor muito intenso, não bebia água, morria ou ficava desidratado. E aí, fora a situação de que na estrada de ferro Madeira Mamoré, eles tinham que fazer um trabalho bastante complicado. Isso aqui é o aterro que eles estavam fazendo para poder assentar o trilho. Isso aqui é uma região alagada. Vocês estão percebendo aqui, ó? No fundo ali, eram pequenos córregos que existiam, porque toda a estrada de ferro, ela margeia o rio Madeira. Então, parte dessas regiões são baixas e eram alagadas. Então, tinha que fazer o chamado aterro. Além do mais, outra situação aqui, ó. Outra situação. O que acontece? Ó. Tá? O que acontece? O trabalho era difícil, muita chuva, muito calor, poucos trabalhadores. Inclusive, não sei se vocês assistiram a Média Maria, a minissérie que a Globo produziu sobre a estrada de ferro Madeira Mamoré, aparece na cena essa imagem aqui, ó. E onde eles fizeram as filmagens, lá na região de Santo Antônio, eles fizeram um cenário semelhante a isso aqui na época da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Inclusive, toda a minissérie, parte da minissérie, foi filmada na cidade de Porto Velho. Uma parte dela, uma pequena parte, outra parte foi em estúdio, né? Mas contou exatamente um pouco da história. Claro que um pouco distorcida por causa do romantismo, tá? Mas contou um pouco dessa história da estrada de ferro Madeira Mamoré. Então, as 4 empresas que chegaram aqui, inglesa, americana e americana, não deram conta do serviço por causa dessas situações. Essas situações de trabalho desumano, essas situações de que os trabalhadores morriam de desidratação, morriam de doenças tropicais, morriam de ataques de animais ferozes, morriam de ataques de indígenas, além do mais que o trabalho era difícil. Tá aqui as pelas de borracha, que eu falei agora há pouco, estão vendo? Olha o tamanho disso aqui, é mais ou menos em torno de 15 a 20 quilos. Tá, que era produzido. Então a estrada de ferro ela foi concebida justamente para poder transportar essa produção de borracha, né, e toda essa região que era justamente um acordo firmado, posteriormente vai ser um acordo firmado pelo Tratado de Petrópolis de 1903. Aqui eu estou mostrando aqui uma fotografia bastante emblemática para vocês entenderem a situação dos trabalhadores. Assentava isso aqui mais ou menos em torno de 50 metros de trilho, um dia de trabalho. Para fazer aterro, assentar os dormentes, assentar a parte de aço. Vinha a chuva torrencial, grande pluviosidade, o que destruía? Todo o aterro e ia embora, todo um serviço de um dia. Então, muitos historiadores falam que cada dormente, né, dessa estrada de ferro representa um trabalhador que morreu. Claro que não foram tantos, né? Porque de Porto Velho a Guajará-Mirim, de estrada de ferro, tem um pouco mais de 300 quilômetros. Tá? E o que acontece? Vieram para a região, estima-se que em torno de 8 a 9 mil pessoas, de várias nacionalidades. Isso na segunda etapa, após a assinatura do Tratado de Petrópolis, que é o que eu vou começar a falar para vocês agora. Então, a 4ª empresa que chegou nessa região, o que acontece? Ela não dá conta do serviço justamente pelas condições, né, que se havia nessa região do Rio Madeira. Voltei para a fotografia, que legal. Não, está aqui, isso. Então, a última empresa desse período do Coronel Churchill foi a Peter Collins, né, que por volta de 25 de outubro de 1877, ela assina o acordo, o contrato, e em 78 ela começa a construção. Tá? Traz a primeira locomotiva, chamada Locomotiva 12, conhecida como Coronel Churchill, tá? E percorre um trecho de pelo menos 3 quilômetros que ela construiu. Ela construiu um trecho de 3 quilômetros, dos quais 800 metros eram definitivos, porém, na sua primeira viagem, o que acontece? A locomotiva 12, Coronel Churchill, descarrila, né, a ponto que a inauguração, né, ela foi só uma euforia da inauguração, e em 1879, ela tinha construído apenas 7 quilômetros de estrada, e no dia 19 de agosto de 79, ela paralisa todas as obras. Essa foi a primeira tentativa, que está dentro do conteúdo ou dentro do período chamado primeiro ciclo da borracha. Tá? No primeiro ciclo da borracha, tentativa de construção, 4 empresas: Public Works, Dorsey Caldwell, Red Bros Company e Peter Collins.
Lembrando, Tratado de Petrópolis de 1903, após isso aqui, ó, após a última empresa que vem o Tratado de Petrópolis, que aí vem, né, a chamada construção definitiva da estrada de ferro. Essa construção definitiva, ela começa a partir da Comissão Mersing. Tá? Essa Comissão Mersing, ela era responsável de fazer o quê? Estudar todo o trajeto da ferrovia de Santo Antônio até Guajará-Mirim. Uma dica que eu já dei para vocês, não foi Porto Velho, tá? E o que acontece? Maior parte dessa comissão que vinha para estudar foi morta devido às doenças locais que existiam. Aí veio por volta de 1884 a Comissão Pincas. Essa Comissão Pincas, com o engenheiro Júlio Pincas, produz um relatório falando ou contestando as afirmações do relatório Mersing. Lembrando que o relatório Mersing detonou a região, falou que não dava para construir, era uma região horrível, que tinha muitas doenças, matava milhares de trabalhadores e que não dava para assentar nem um metro de trilho. Detonou a tentativa de construir. E aí rolou um dinheirinho a mais, din-din. A Comissão Mersing fez tudo ao contrário. Falou que, beleza, dá para construir, pode mandar a gente para cá que a gente vai construir essa ferrovia. E aí, em 1903, o Tratado de Petrópolis entra em vigor e o Brasil começa, então, o reinício das obras por volta de 1907. Com quem? Um famoso personagem da história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, chamado Percival Farquhar. Percival Farquhar. Depois eu vou mandar um arquivo para vocês de um texto que eu fiz sobre Percival Farquhar no blog, aí vocês dêem uma lida sobre a história dele, é muito bonita também. E o que acontece? A partir de 1907, tá, Percival Farquhar reinicia as obras da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e traz a primeira empresa, ou a empresa para dar continuidade, né, à construção chamada May, Jekyll e Randolph. É uma empresa norte-americana. Lembrando aí, mais uma vez, os norte-americanos inseridos na economia brasileira, para iniciar as obras da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que Percival Farquhar contratou através da empresa Madeira Mamoré Highway Company. Lembrando o seguinte, Percival Farquhar funda a Madeira Mamoré Highway Company, uma empresa que seria estabelecida na região, e essa empresa contrata uma grande empresa do setor ferroviário chamado May, Jekyll e Randolph para construir a estrada de ferro. Então, o Percival Farquhar é um personagem importante porque ele vai reiniciar as obras e vai finalizar a construção da estrada de ferro. E aí, por volta de 1907, ela inicia e termina em 1912. E aí, em 1912, você vai lá no título ver lá que as obras, ou o primeiro ciclo da borracha, termina em 1912. Mas calma aí, professor. Então quer dizer que a estrada de ferro, ela terminou junto com o primeiro ciclo da borracha? Foi. Mas por que a estrada de ferro nesse período não foi para frente? Porque justamente, agora eu vou entrar nos detalhes dos ingleses. Os ingleses mandaram para essa região, nas tentativas de construir a estrada de ferro, algumas pessoas importantes do setor científico. O que eles pegam? Aproximadamente em torno de 60, alguns livros de história falam de 60 a 200 sementes de seringueira e levam para laboratórios ingleses para transformar geneticamente. Isso é chamado de biopirataria. Ao levar e transformar geneticamente, os ingleses já tinham uma intenção de que produzir a sua própria borracha numa determinada região semelhante climaticamente ao Brasil. Que região? Uma região chamada de Malásia. Uma região que está praticamente na mesma faixa tropical, ou na mesma faixa climática do Brasil, e que as plantas ou as árvores de seringueira se adaptariam de uma forma mais rápida a essa região. Então, essa biopirataria que os ingleses fizeram na região prejudicou a produção de borracha da Amazônia, porque anos antes
Eles já tinham passado aqui, levado essas sementes, já tinham começado o plantio e já estava produzindo. Então, quando a Estrada de Ferro Madeira Mamoré reiniciou as obras, por volta de 1907, os ingleses já estavam começando a produzir a borracha nas regiões na região da Malásia. E aí quebra toda a situação de venda da borracha brasileira para os ingleses. Os ingleses, que eram os maiores produtores, eram os maiores compradores, deixam de comprar porque já tinham a sua própria borracha numa colônia inglesa lá na região asiática, chamado de Malásia, Sri Lanka, esses países ali que eram países colônias da Inglaterra. E nessa situação o que acontece? Quando é por volta de 1912 que a Estrada de Ferro Madeira Mamoré é inaugurada, praticamente inaugura falida, porque os ingleses já tinham deixado de comprar borracha na região, e só quem estava comprando de uma escala assim não muito grande em relação aos ingleses eram os norte-americanos. Tanto que eu não sei se vocês já ouviram falar, que um grande empreendedor americano chamado Henry Ford, não sei se vocês já ouviram falar, Henry Ford, ele cria uma primeira cidade na Amazônia chamada de Fordlândia. Ele também começa a produzir a sua borracha aqui na região amazônica, para a empresa Ford, né? O Henry Ford é o dono dos direitos da Ford, empresa automobilística, e também de um sistema de produção chamado de Fordismo. E ele também, nesse mesmo período, se estabelece na região amazônica aqui, na região do Pará, onde ele cria a Fordlândia. Depois, se vocês, quem tiver acesso à internet, procura lá onde era Fordlândia, quem foi Fordlândia, ela tem um pouco o contexto, um pouco da história da região amazônica, porque ela é uma das primeiras cidades criadas de forma planejada na região amazônica por Henry Ford, dentro desse período aqui. E aí o que acontece? A Estrada de Ferro Madeira Mamoré, por volta de 1907, ela reinicia sua construção, chega na região milhares de trabalhadores de várias nacionalidades, libaneses, judeus, americanos, ingleses, jamaicanos, africanos, egípcios. Eram mais de 50 nacionalidades aqui na região trabalhando nessa construção. E aí toda essa construção teve essa epopeia por justamente acreditar que eles continuariam vendendo a produção de borracha para os próprios ingleses. Coitados, se lascaram, se ferraram. Porque não produzia, mas não estava mais vendendo, porque os ingleses já tinham desistido ou deixado de comprar essa produção de borracha aqui da Amazônia. E aí ela foi dividida em trechos, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, 90 quilômetros. Depois, só lembrando o seguinte, o início dela na primeira etapa com o Coronel Church, Santo Antônio das Cachoeiras. Nessa etapa, já com Percival Farquhar, 1907, é transferida para a cidade de Porto Velho. E aí, o trecho é de Porto Velho, esse primeiro trecho de Porto Velho a Jaci, Paraná, tem 90 quilômetros. Ele é inaugurado por volta de 1910. O segundo trecho, o trecho de Jaci a Cachoeira dos Três Irmãos, mais 62 quilômetros também, pouco tempo de construção. Justamente porque tinham mais de 8.000 pessoas trabalhando. Então, o processo de construção foi rápido, porque de 1907 a 1912 é um pulo de construção para um pouco mais de 360 quilômetros. Pouco mais de 360 quilômetros. Então, por causa dos milhares de trabalhadores que estavam aqui, muitos morriam, mas como tinha muita mão de obra, então os outros davam conta do serviço. Então, por isso que foram rápidos a inauguração, as inaugurações dos trechos nessa região. O terceiro trecho da Cachoeira dos Três Irmãos a Abunã, e o quarto trecho de Abunã a Guajará-Mirim, totalizando os 364 quilômetros da estrada. Esses mais de 8.000 homens que estavam trabalhando eram todos vindo de fora? Todos. Era uma mistura de vários trabalhadores, nordestinos, brasileiros, americanos, ingleses, franceses, árabes, judeus, eram várias nacionalidades. Não, mas o que eu me referia é fora do país, então não era só fora do país, vieram de todos os locais do nosso mundo. Contrataram brasileiros mesmo para trabalhar. Isso, também.
a maioria nordestinos. Né? Tanto que nessa época, alguns livros de história falam assim que o maior problema da construção da estrada de ferro, nesse período, não foi a questão das dificuldades naturais, foi a questão que muitos trabalhadores não se entendiam, justamente por ter várias nacionalidades. Então, o que Percival Farquhar fez? Percival Farquhar dividiu eles em grupos semelhantes, ou falavam línguas semelhantes, ingleses, né? Então, grupos falavam inglês, outros grupos falavam o inglês norte-americano para poder trabalhar de forma rápida na construção. Outro problema também que enfrentaram foi a questão das doenças, tanto que muitos trabalhadores que morreram, tem um local chamado Cemitério da Candelária, que lá tem em torno de mais de 1.500 restos mortais de trabalhadores. É um sítio, é considerado um patrimônio histórico-cultural de Porto Velho. É o Cemitério da Candelária. Esse Cemitério da Candelária também foi criado o Hospital da Candelária. E que, por sinal, o Hospital da Candelária recebeu um grande sanitarista na região chamado de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz se interessou pela região da Amazônia. Por que ele se interessou pela região da Amazônia? Pela grande quantidade de mortalidade que havia nessa região da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. O que ele faz? Chega nessa região, começa a fazer os seus estudos, né? E aí ele descobre que a maioria dos trabalhadores morriam de doenças, como a malária, desidratação, né? E como eles saíam para trabalhar de madrugada, em torno de 4 horas da manhã, e voltavam quase ao anoitecer, os maiores índices de malária que os trabalhadores pegavam era justamente nesse período que eles estavam saindo, ou o período que eles estavam voltando, que era o período que o mosquito saía para se reproduzir. E nessa situação, o que acontece? Oswaldo Cruz chega nessa região e descobre que, para tentar minimizar o problema da mortalidade, era necessário criar mecanismos ou criar situações para minimizar a mortalidade. A primeira coisa que ele faz e fala para Percival Farquhar, é que ele deveria mandar colocar telas nas janelas dos barracões. Até um tempo atrás, assim, quem é um pouco mais antigo, sabe que a maioria das casas de madeira, as pessoas colocavam aquelas telas verdes na casa para proteger da entrada de mosquitos. Isso aí é uma coisa que já vem desde o início da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Porque Oswaldo Cruz teve essa ideia de mandar colocar as telas para tentar impedir a entrada dos mosquitos dentro dos barracões, para que os trabalhadores não fossem picados e pegassem as doenças, né, que havia nessa região. Esse aí é o primeiro ciclo, então? Ainda é o primeiro ciclo. Tudo isso aqui é o primeiro ciclo. Dentro do primeiro ciclo, só para a gente se atentar, e daqui a pouco eu vou fazer um intervalo, no primeiro ciclo nós temos Tratado de Petrópolis, a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, e também nós temos as linhas telegráficas de Marechal Rondon, que aí é um período que se encerra o primeiro ciclo. Tá? Praticamente o primeiro ciclo da borracha. Tá? Então, o que acontece? Dos trabalhadores, mais de 6.000 que morreram nessa região, todos eles, boa parte, morreram de doenças tropicais, e quando é por volta de 1912, o que acontece? A ferrovia ela é concluída, inaugurada, só que já inaugura com a falência praticamente. O personagem importante dessa falência é um personagem inglês chamado Alexander Wickham. Quem é Alexander Wickham? É o miserável que veio aqui e levou a semente seringueira lá para a Malásia. É ele que é o responsável de fazer a decadência da primeira ciclo da borracha na região e fazer com que houvesse o declínio. E aí o que acontece? Depois de 1912, quando ela é inaugurada, a estrada de ferro Madeira Mamoré, ela permanece sendo ainda utilizada. Havia ainda um certo comércio, pouco, né, mas ainda possuía um comércio da borracha. Também havia muitos comerciantes de várias nacionalidades que utilizavam a estrada de ferro para vender suas mercadorias, né, comerciantes árabes, né, comerciantes judeus, né, que vinham para a região para vender essas mercadorias nos seringais e até mesmo nas principais cidades que já haviam sido constituídas nessa época, que era Guajará-Mirim e a cidade de Porto Velho, que eram as duas maiores cidades nesse período, né, da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. E até 1931 ela continuou sendo utilizada. Depois disso, do dia 10 de julho
de 1931, o decreto 20.212, né, o Brasil assume o controle da ferrovia. Só um detalhe importante, que quando ela foi iniciada, a concessão era de 50 anos para as empresas que iriam construí-la. Como não havia uma evolução, não teve uma evolução econômica após 1912, então no dia 10 de julho de 1931, o Brasil assume o controle da ferrovia e coloca como administrador Aloysio Pinheiro Ferreira. Tá? Aloysio Pinheiro Ferreira como administrador da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E em 1966, só para finalizar essa questão da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, Castelo Branco transfere para o Ministério da Guerra, portanto para o 5º Batalhão, conhecido como 5º BEC, a administração, e depois disso, de 66 em diante, só veio declinando, né? A desativação por completo, tá? Por volta de 1972, ela foi desativada, todo o trecho de Porto Velho a Guajará-Mirim. O que ficou após isso foi somente uns 7 quilômetros, que era um trecho turístico, de Porto Velho a Santo Antônio das Cachoeiras. Não sei se quem já foi em Porto Velho ainda andou de trenzinho, era muito gostoso andar de trenzinho, né, da Maria Fumaça, que até a Cachoeira de Santo Antônio, hoje, onde nós temos hoje a usina hidrelétrica de Santo Antônio. Era um passeio turístico de 7 quilômetros. E depois de 2005, né, depois de uma grande chuva que teve, que desbarrancou parte do trilho, foi desativado completamente, então não tem mais passeio, e a estrada de ferro hoje está praticamente, todo o complexo está abandonado, né? Justamente em 2014 ainda mais, por causa da enchente que teve em Porto Velho. Não sei, vocês viram as imagens, depois eu vou falar isso em geografia. A estrada praticamente está abandonada, não tem passeio, as locomotivas estão enferrujando, os barracões lá estão praticamente abandonados. E um pouco dessa história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré é registrada em documentos, fotografias que ficam no museu, né, algumas peças foram deterioradas com a chuva, né, e outras foram guardadas de forma errada e está sendo ainda restaurada com poucas peças que ainda dá para se restaurar. Então, essa ferrovia é o início da história praticamente o reinício da história de Rondônia. É porque através da ferrovia a cidade de Porto Velho surge, através da ferrovia da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, a história de Rondônia começa a ter um momento importante. E depois disso, né, com a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, vem um outro cidadão importante, né, na história de Rondônia, chamado Marechal Mariano Cândido Rondon. Marechal Mariano Cândido Rondon vem, então, com as chamadas, ou a famosa linhas telegráficas. Só que eu vou falar isso daqui a pouco, após o intervalo. Vamos fazer o intervalo.